Quando a gente descobre a verdade sobre o Nolan Grayson, o Omni-Man, a gente descobre que ele vem do planeta Viltron e que o planeta Viltron, na verdade, não é um planeta pacífico e avançado e próspero como ele dizia ser. Os Viltrumitas são, na verdade, uma raça bastante forte, mas é super violenta. E o imperador atual dos Viltrumitas se chama Treg, e ele é o Viltrumita mais forte conhecido, pelo menos a princípio. Mas antes dele, estava no poder um imperador chamado Argal, e ele iniciou uma guerra civil dentro do próprio planeta. O intuito dessa guerra é eliminar todos os Viltrumitas mais fracos para que apenas os mais fortes da espécie sobrevivessem, e a reprodução entre os mais fortes geraria Viltrumitas ainda mais fortes. Então Viltron é um planeta onde os fracos realmente não têm vez. E depois de todos esses anos de guerra e de matança, eles meio que se acostumaram com isso, e depois dessa guerra civil, eles partiram para conquistas de outros planetas. Então os Viltrumitas é uma espécie conquistadora e extremamente violenta. E de acordo com a Confederação dos Planetas, que é um grupo formado por vários líderes de planeta, desses planetas é o planeta do Alien, ou Alien, os Viltrumitas é a espécie mais poderosa e mais perigosa conhecida naquela região do universo. Eles têm super velocidade, têm habilidade de voar, inclusive eles podem voar no espaço, e já que eles podem prender a respiração por até 2 semanas, eles conseguem transitar entre um planeta e outro com a super velocidade voando de boas. E também, além da invulnerabilidade que deixa a pele deles bem mais resistente do que a pele de um ser humano comum, eles também têm a super força, que é a coisa que eles mais usam em combate. Depois que o Mark descobriu a verdade sobre o Nolan, por exemplo, eles começaram a lutar entre si, 2 pessoas com super força lutando, e eles acabaram destruindo cidades, prédios, matando milhares de pessoas enquanto eles lutavam. Para vocês terem uma ideia de o quanto os Viltrumitas podem ser fortes, posteriormente em um evento chamado a Guerra Viltrumita, 3 Viltrumitas, que é o Mark, o Nolan e o Thaddeus, atravessaram o planeta Viltron completamente, destruindo ele no processo. Então eles têm a força para destruir um planeta. Mas tem outro fator importante para definir a força de um Viltrumita, que é o envelhecimento desacelerado. Os Viltrumitas têm potencial para viver milhares de anos, e todo treinamento e experiência com certeza influencia na força do Viltrumita. O Treg, por exemplo, que é o líder dos Viltrumitas, ele é o mais forte da espécie porque ele foi treinado por muitos e muitos anos para ser o mais forte. Então eles realmente têm muito tempo para praticar, para treinar, eles envelhecem realmente muito devagar na fase adulta. É por isso, inclusive, que o Omni-Man é muitas vezes mais forte que o Mark no começo da história, e o Mark acaba levando aquela enorme surra de seu pai. Só que aí entra um outro ponto muito importante na anatomia dos Viltrumitas, que é o fator de cura altamente aprimorado. É incrível a capacidade que eles têm de se recompor, de se curar. Ao longo das HQs, o Mark apanha tantas vezes, nossa, é incontável a quantidade de vezes que o Mark leva uma surra nas HQs. Leva uma surra do Battle Beast, depois leva uma surra do pai dele também, só que se ele sair com vida da batalha, ele sempre consegue se recompor depois, seja com a ajuda da própria medicina ali do planeta, né, que dá uma ajudinha, queira ou não. Entretanto, posteriormente, o Mark enfrenta um vilão casca-grossa, barra pesada mesmo, chamado Conquista, e ele enfrenta ele em um planeta alienígena sem civilização, e no final, apesar de derrotar o inimigo, ele acaba gravemente ferido. O Nolan Grayson e o Oliver, que estavam ali com ele no momento, apenas enrolam uma faixa no peitoral dele e deixa ele ali de repouso, alimentando ele regularmente também, mas sem nenhuma tecnologia de recuperação, apenas esperando alguns meses ele consegue se recompor completamente. Então, se um Viltrumita não for derrotado em uma batalha, ainda mais levando em consideração o fato de que eles envelhecem muito devagar, pode ter certeza que eles vão conseguir se curar. E tem um outro ponto sobre os Viltrumitas que a princípio a gente acha que não é nada, mas acontece que é um fator decisivo para as estratégias de luta dos Viltrumitas, que é a genética dominante. Os Viltrumitas podem se cruzar com qualquer outra espécie que seja compatível, que os filhos vão nascer dominantemente Viltrumitas, com todos os poderes Viltrumitas e com a aparência de um Viltrumita. Tem algumas espécies que são compatíveis para a reprodução com os Viltrumitas, como por exemplo a própria espécie humana, e também essa espécie nativa do planeta Traxa, que eu não sei como se fala, Traxano, eu acho que é isso. Que inclusive é onde surge o Oliver, que é um meio-irmão do Mark, também filho do Nolan Grayson. E, gente, depois que o planeta Viltron é destruído, o que acontece? O Treg e os Viltrumitas que sobreviveram partem para a Terra.
no intuito de reproduzir a espécie. O Mark meio que não tem escolha a não ser deixar os Viltrumitas vivendo ali na Terra e se reproduzindo à beça, porque se ele fizesse alguma coisa, os Viltrumitas destruiriam o planeta. E o Treg ordena que os Viltrumitas saiam por aí fazendo filhos à beça, só que aí acaba que alguns Viltrumitas, por exemplo, acabam se apegando às suas esposas da Terra, como aconteceu com o Nolan. Só que mesmo considerando o fato de ser bizarramente errado isso, né, é bem mais fácil para os machos da espécie, os homens Viltrumitas, reproduzir do que as mulheres, né? Para as mulheres é uma coisa completamente diferente. Como, por exemplo, o caso da Anissa, essa guerreira Viltrumita que realmente não se interessou por nenhum humano. Ela se interessou por uma outra pessoa, na verdade, que é o Mark. Inclusive, acontece que o Mark força ele a ter uma relação com ela. Acontece que ela não sabia que aquilo era errado e ela acaba tendo um filho do Mark, que ela chama de Marcus. Então o Mark no final ele tem 2 filhos, a Terra com a Eve e o Mark com a Anissa. Mas depois que o Nolan se torna o imperador dos Viltrumitas na Terra, ele decide exilar o Treg para fora do planeta Terra. Ele tinha a opção de executar o Treg, só que ele decidiu que a cultura dos Viltrumitas estava renovando. Estava na hora de abandonar os velhos costumes violentos do povo, como por exemplo a execução. Bom, foi uma atitude nobre, só que teve consequências. Porque o que acontece depois? Acontece que o Treg ele parte para o planeta Trex. E lá, nossa, lá ele faz uma penca de filhos. Sério, eu acho que esse cara fazia um filho por dia, porque ele formou um exército inteiro apenas de filhos. E isso só foi possível por causa do gene Viltrumita ser dominante. E 5 anos depois, ele usa seu exército de filhos superpoderosos para conquistar vários planetas e no final ele acaba confrontando a Confederação dos Planetas. É nesse momento, inclusive, que o Nolan Grayson, o atual imperador dos Viltrumitas, morre nas mãos do Treg. Mas os Viltrumitas têm algumas fraquezas também. Uma delas é um vírus projetado especialmente para matar os Viltrumitas, chamado Praga. Esse vírus por si só já causa bastante dano no corpo dos Viltrumitas, mas ele também remove a invulnerabilidade dos Viltrumitas, mas mantém a super força. Por conta disso, eles podem acabar se machucando e até se matando com a própria super força, já que o corpo deles não consegue resistir à própria força de seus golpes. Esse vírus, quando foi lançado no planeta Viltrum pelos inimigos, ele dizimou 99% da população de Viltrum, sobrando apenas cerca de 50 e poucas pessoas vivas. O planeta Viltrum é uma tumba. Todos esses corpos mortos, essas inúmeras mortes desses Viltrumitas foram lançados no espaço ao redor do planeta. Isso formou um anel de cadáveres de corpos mortos congelado pelo frio do espaço ao redor do planeta inteiro. Existe também uma espécie bestial alienígena chamada Rognar, que é capaz de destruir um Viltrumita, uma espécie quase indestrutível. E os Viltrumitas, eles têm um ponto fraco em seus ouvidos que uma determinada frequência de som ali faz com que eles fiquem completamente paralisados e sem capacidade de reagir. Este é um recurso muito utilizado pelo robô para enfrentar os Viltrumitas. Então é basicamente isso, é mais pontos fortes do que pontos fracos, né, para os Viltrumitas. O maior problema mesmo é a cultura deles extremamente violenta que faz eles se matarem. Só que no final, depois que o Nolan morre, o Mark se torna o líder dos Viltrumitas. E aí é bem possível, pelo que a gente conhece do Mark, é bem provável, talvez graças ao seu lado humano, ou mesmo por conta de sua mãe ou a Eve, o Mark tem compaixão e senso de justiça, o que torna ele realmente um excelente líder para essa espécie. Bom, esse foi o vídeo de hoje então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.